Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa aula 2, né? Do conteúdo Saúde da Criança e do Adolescente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem ao RN após o nascimento. Quais são os nossos primeiros cuidados, né, que a gente oferta para o RN? São os cuidados imediatos, né, que são aqueles prestados logo nas 2 primeiras horas de vida, né, logo nas 2 primeiras horas de vida, 2 horas ou seja, após o parto, né? E quando o parto é hospitalar, a gente fala que também são chamados de cuidado de admissão do recém-nascido, né? E esses cuidados, eles são realizados no centro cirúrgico, tá? E tem como principal objetivo auxiliar o bebê a fazer a transição da vida uterina para a vida extrauterina, assegurando a manutenção de sua temperatura corporal e promovendo o elo afetivo entre RN, mãe e seus familiares, né? Então, quais são os cuidados imediatos, pessoal? O primeiro cuidado imediato é desobstrução das vias aéreas, né, superiores. Se o neném tiver, se o RN estiver chorando vigorosamente e respirando bem, eu não vou precisar aspirar. Mas se eu perceber que ele não está respirando bem, né, eu vou ter que aspirar com a perinha, utilizar uma perinha onde eu faço a aspiração das secreções que tiverem presentes aqui na região da boca ou da orofaringe, tá? Outro cuidado imediato é secar e aquecer o RN, né? Colocar ele num berço aquecido ou limpar, removendo todos os campos úmidos. Então, a gente vai limpar toda a sujidade, né? Tudo que tiver de úmido naquele RN, a gente vai aquecer ele, né? Manter a temperatura corporal, enxugar o recém-nascido e aquecê-lo, né? Para manter a temperatura corporal e a gente evitar que aconteça quedas nessa temperatura, né? Clampear o cordão umbilical. Então a gente vai pegar um clamp e vai clampear para que aquele cordão ele pare de sangrar, né? Ele pare de sair secreção. E colocar o recém-nascido no seio da mãe o mais cedo possível, né? E é nesse momento também que a gente incentiva e estimula o recém-nascido a mamar, né? É logo após o nascimento. É muito rápido, né, pessoal? E aí também nesses cuidados imediatos tem uma escala de avaliação, que a gente chama de escala de Apgar, né? Que é um método simples e eficiente, né, de medir a saúde do recém-nascido e de determinar se ele precisa ou não de alguma assistência médica imediata. Então, é através dessa escala e da pontuação que eu vou dar para aquele RN, que a gente vai ter uma noção de se ele precisa ou não de atendimento médico, se ele precisa de cuidados extras, né? E se ele precisa de uma atenção maior. Né? Então, a escala de Apgar, no momento do nascimento, é um índice, né, que é útil como parâmetro para avaliar as condições do recém-nascido e orientar nas medidas a serem tomadas quando necessários. As notas obtidas no primeiro e quinto minuto são registradas no cartão da criança e nos permite identificar posteriormente as condições de nascimento dessa criança. Se ela nasceu sem asfixia, com asfixia leve, moderada ou grave. Essa avaliação é feita no primeiro e no quinto minuto, o índice após o nascimento. Caso o quinto minuto o índice persista abaixo de 7, é necessário reavaliar o bebê a cada 5 minutos até que atinja o índice de uma nota igual ou maior que 8. Então, a escala de Apgar, né, é uma avaliação feita no primeiro e no quinto minuto de vida, né? Aquelas crianças que apresentarem nota inferior a 7, é repetida essa avaliação de 5 em 5 minutos, até que a gente entenda e perceba que ele conseguiu atingir uma nota superior, igual ou superior a 8, que é o ideal, né? Mas enquanto aquela criança estiver com Apgar abaixo de 7, tem que ter uma atenção redobrada para com ele e prestar cuidados, maior cuidado e mais observação. Se ela evoluir para uma escala de Apgar maior, tá tudo bem. Mas se ela não evoluir, a gente vai buscar saber as causas, porque o Apgar dela tá baixo, né? E quem faz essas avaliações é a equipe de enfermagem junto com a equipe médica. Aqui tá, pessoal, uma tabela, né, de Apgar, qual é a pontuação e o que a gente avalia. Então, vamos lá? Quanto à aparência e cor da pele. Se a criança estiver totalmente cianótica, a pontuação vai ser 0.
Se a criança tiver a pena com as extremidades cianótica, a pontuação vai ser 1. Se a criança tiver rosadinha, a pontuação vai ser 2, né? Quanto ao pulso e frequência cardíaca. Se o pulso estiver zerado, a pontuação é 0. Se o pulso for menor que 100, a pontuação é 1. Se o pulso for maior que 100, a pontuação é 2, né? Quanto a irritabilidade reflexa, né? Se ela estiver ausente, a nota é 0. Se a criança apresentar alguma reação, a nota é 1. E se a criança apresentar uma reação como tosse, choro, um choro mais forte, a pontuação é 2. Quanto à atividade, né, de tônus muscular, se a criança não tiver resposta muscular é 0. Se ela tiver alguma flexão, a pontuação é 1. E se ela tiver boa movimentação, a pontuação é 2. Quando a gente fala, né, é o movimento que a criança faz de mexer as perninhas, flexionar as perninhas, os bracinhos, né? E quanto à respiração, se a respiração estiver ausente, a gente fala que a pontuação é 0. Se a respiração estiver lenta e irregular, né, tipo um chorinho fraco, a gente fala que a pontuação é 1. Mas se a respiração estiver regular e a criança estiver chorando forte, né, a gente fala que a pontuação é 2. Se vocês observarem, o total máximo de pontos é 10, né? E aí, quais são os significados das notas obtidas no APGA? Se a criança pontuar de 0 a 3, significa que ela está em asfixia grave. Se ela pontuar de 4 a 6, significa que a asfixia é moderada. E se ela apresentar de 7 a 10, significa que ela está com boa vitalidade e boa adaptação à vida extrauterina. Então, a criança está reagindo bem após sair da placenta, né? E aí, pessoal, o clampeamento final é RN saudável. O que é o clampeamento? É aquele que a gente faz no cordão umbilical, né? Olha para vocês verem como que funciona. Clampear a 3 centímetros o anel umbilical com um grampo de plástico. É um grampo, pessoal, que no hospital tem, tipo o pessoal fala enforca-gato, que você puxa e clampa, né? E aí não sai mais. O cordão umbilical, ele merece cuidado também importante e inicialmente deve-se observar, atentando para a presença de 2 artérias e uma veia, pois estando de modo diferente pode indicar anormalidades. Colher sangue do cordão umbilical e enviar para o laboratório, cujo objetivo é avaliar as condições do RN, podendo ser usado para identificação da tipagem sanguínea, doenças transmissíveis como HIV e rubéola, análise bioquímica, dentre outros exames. Terminada a coleta, deve-se proceder à ligadura do cordão e o bebê pode então ser colocado sobre a mãe ou no berço aquecido, né? Outro cuidado que a gente tem que ter com o RN, né, ainda na sala do parto, é identificar com pulseirinha de plástico ou esparadrapo, né? A gente tem que fazer a identificação do RN. Então, nessa pulseirinha deve constar o nome da mãe, o sexo do RN, o número do prontuário, né? Caso ocorra parto múltiplos, deverá constar a ordem de nascimento, né? Por exemplo, ó, filha de Maria da Luz Silva, sexo masculino, 28/11/2012, às 15h10, prontuário 748/01. O RN deve ser encaminhado diretamente da sala de parto, onde deve permanecer com a sua mãe, para o setor de alojamento conjunto. Nesses casos, a admissão e os demais cuidados serão providenciados lá. E aí, pessoal, a gente também, lá naqueles primeiros momentos de vida, a gente faz as medidas antropométricas do RN. A primeira medida antropométrica é o peso, né? Que a gente já viu lá que a gente classifica o RN em PIG, AIG e GIG, né? O peso pequeno para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional e grande para a idade gestacional, né? Então, o que tem que ser feito? Deve-se fazer a desinfecção com álcool 70 e coberta com papel descartável, protegendo o RN de infecção e frio. Essa desinfecção é da balança, tá, pessoal?
Posteriormente, correlaciona o peso com a idade gestacional, igual PIG, AIG ou GIG, né? Então, a primeira medida antropométrica a ser avaliada no RN é o peso. A segunda é a estatura, né? Com RN deitado, medido occipital ao calcanhar. Avaliar o crescimento uterino, servindo para avaliações futuras. Olha para vocês verem aí nessa imagem, né? É uma régua, né, de medir. E essa régua pega aqui, ó, do assim, occipital, da cabecinha, até o calcanhar. A próxima medida, né, antropométrica, é o perímetro cefálico. Então, a gente vai circundar a cabeça, né, na preeminência frontal, a occipital, para avaliar micro ou macrocefalia, servindo para uma avaliação futura. Olha aqui, a gente mede com uma fita métrica, né, o perímetro cefálico daquela criança. Olha os outros que a gente avalia também, o perímetro torácico e o perímetro abdominal. Circundar, vamos voltar aqui. Circundar o tórax na altura dos mamilos e identificar a ausência de algum órgão, né? E o perímetro abdominal é circundar o abdômen na altura do culto umbilical, referência para futuros diagnósticos, né? Então, todas essas medidas, elas devem ser tomadas e devem ser investigadas nas primeiras horas de vida. Prevenindo oftalmia. CREDE ou credeização deve ser realizada para a prevenção de oftalmia gonocócica. O método consiste na instilação de 2 gotas de nitrato de prata a 1% no canto interno de cada olho. Nas meninas, pode ser utilizada a aplicação de nitrato de prata no orifício externo da vagina. Esse cuidado também objetiva a prevenção de transmissão da gonorreia da mãe para a criança durante a passagem pelo canal de parto, né? Então, essas gotinhas de nitrato de prata é como uma prevenção, né, para que a mãe que tem a gonorreia não transmita para as crianças. É como prevenção, né, pessoal? A administração da vitamina K, que é a Canaquion, que né, muitos já viram falar aí, né? Ela tem o objetivo de prevenir a doença hemorrágica no período neonatal, pois ao nascer o bebê apresenta imaturidade hepática, né? Que é no fígado, e dessa forma, capacidade de coagulação sanguínea fica reduzida, se fazendo necessária a administração da vitamina K. Essa vitamina é aplicada na região vasculateral da coxa por via intramuscular. É aplicado 0,1 ml. Então, pessoal, essa Canaquion, que é essa vitamina K, ela vai prevenir alguma hemorragia, né? Que esse RN possa vir a ter. Cuidados imediatos ao recém-nascido. Então, a gente já viu os cuidados imediatos, que são aqueles nas 2 primeiras horas de vida, né? Agora a gente vai ver os cuidados imediatos, que é aqueles que são determinados a partir para frente dessas 2 horas de vida, né? São aqueles realizados no berçário ou no alojamento conjunto. Tem como objetivo ajudar o RN a adaptar-se à vida extrauterina, prevenir possíveis complicações que possam advir e detectar precocemente qualquer anormalidade. Quando houver, este terá prioridade no atendimento. Então, quais são os cuidados imediatos? Higiene corporal, exame físico completo, avaliação da capacidade de alimentação e avaliação da perda ponderal. O primeiro que a gente vai ver hoje é a higiene corporal, tá? Do recém-nascido. A realização da primeira higiene tem como objetivo a remoção do excesso de sangue ou outras sujidades, principalmente na região da cabeça, não sendo necessário retirar todo o verniz caseoso, pois ele será absorvido pela pele espontaneamente, né? Então, a primeira coisa, pessoal, é tirar as sujidades presentes do corpo do RN, né? Esse verniz caseoso, né? A gente fala que até o 3º trimestre da gestação, forma-se uma substância sobre a pele do bebê, que parece uma pasta. Isso chama-se verniz caseoso, né? Que facilita a passagem pelo canal vaginal na hora do parto e muito mais do que isso. Ainda na placenta, ele permite que a pele amadureça, mesmo em um ambiente líquido, né? Em um meio líquido. Então, esse verniz, ele tem várias funções, né?
que colaboram para o desenvolvimento do RN, tanto intrauterino, como também para facilitar a passagem do bebê pelo canal vaginal. E aí, pessoal, o banho, né, que é a imersão na banheira ou na bacia, ele deve ser realizado quando o RN se encontrar em condições clínicas estáveis e em casa após a alta. Por isso, deve-se encorajar a participação materna durante sua realização. A água deverá estar com a temperatura adequada, evitando assim resfriar ou queimar a criança. O RN deve ser colocado suavemente dentro da bacia, de forma que fique sentado e apoiado pelo profissional, que deverá segurá-lo com uma das mãos pela região cervical. Os canais auditivos podem ser protegidos com os dedos polegar e anelar da mão utilizada para segurar o bebê pela região cervical. Para evitar infecções urinárias e vaginais nos RNs do sexo feminino, a limpeza da genitália deve ser realizada com movimentos descendentes do clítoris para o ânus, afastando assim os grandes lábios e limpando cada um dos lados. No sexo masculino, essa limpeza é realizada com movimentos descendentes do pênis ao ânus, afastando sem forçar o prepúcio, e esse cuidado também evita assaduras, tá, pessoal? Ao retirar o RN da água, envolva-o na toalha, secando-o delicadamente sem friccionar, tendo o cuidado de cercar bem as dobras cutâneas, orelhas, entre os dedos das mãos e dos pés e o couro cabeludo. Ao término da higiene, deve-se realizar um curativo do coto umbilical, conforme cuidados específicos. Durante a realização do banho de imersão, deve-se observar todo o corpo do bebê e registrar o procedimento. Também apontar toda e qualquer anormalidade observada. Aqui, né, pessoal, tem um passo a passo, né? Aprenda a preparar o banho do seu bebê. O primeiro é o local. Feche as janelas e portas para evitar correntes de ar e deixe tudo o que for usar de um fácil alcance. Prefira também um local familiar para o bebê com seu quarto ou seu banheiro. O horário, né? Qual o horário que eu devo dar banho? Prefira banhar o bebê no horário mais quente do dia, ou seja, perto da hora do almoço. Se o único horário disponível for à noite, evite sair após o banho. A banheira. Higienize a banheira com água e sabão ou álcool antes e depois do banho. A água deve ocupar cerca de 2/3 de seu volume. 4. Temperatura. Certifique-se de que a água está morna e agradável. A temperatura ideal para o banho é em torno de 36 graus. Para medir, use um termômetro ou dorso da mão ou do cotovelo. 5. Higiene. Passe um algodão com água morna pela cabeça e pelo rosto do bebê. Só então recomenda-se tirar a roupinha e lavar o corpo. Os genitais e o bumbum devem ser deixados por último. E 6. Shampoo. Nos primeiros meses, o shampoo é dispensável, já que os bebês costumam ter pouco cabelo. Mas para frente, escolha um produto próprio e, de preferência, sem perfume. Então, aqui são alguns cuidados, né, pessoal? Algumas dicas, né, para o filho ficar limpinho, que são orientações que a gente vai poder estar passando para a mãe, né? E eu também postei aí uma videoaula de orientação, né? Como ensinar dar banho no recém-nascido. Aí eu espero que vocês assistam esse vídeo, porque esse vídeo é complementando a nossa aula de hoje, tá? É a complementação da nossa aula 2, tá? Eu vou finalizando por aqui. E eu quero que vocês assistam os dois vídeos, tanto a videoaula 2, como a videoaula que ensina a dar banho no RN, tá? Então tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.